E agora nós estamos em contato com o nosso convidado. Primeiro eu gostaria de dizer que é uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Ele que é secretário nacional de Paradesporto, formado na Universidade Católica de Salvador em Direito, fez mestre em Gestão Esportiva pela Universidade de Colômbia, também formado em Direito Internacional pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, entre outras formações que ele vai passar para a gente. Orgulhosamente, secretário nacional de Paradesporto, senhor Fábio Augusto Lima de Araújo. Secretário, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui no Espaço da Inclusão, tudo bem? Tudo ótimo, Felipe, boa tarde, ouvintes da Rádio Paraty e de outras emissoras afiliadas, para você também que está assistindo aí pelo YouTube, uma boa tarde, é um prazer estar aqui no programa Espaço da Inclusão para a gente falar um pouco da política paradesportiva do governo federal, do Ministério do Esporte. Prazer é nosso. Secretário, como que o senhor se formou primeiro em Direito e depois essa questão, como que surgiu o esporte na sua vida? Bom, Felipe, eu acho que assim, a maioria dos brasileiros nasce já com um gostinho especial pelo esporte, né? Comigo não foi diferente. Eu passei minha infância, adolescência, boa parte da minha vida adulta em Salvador, onde eu me formei em Direito, mas logo depois da minha formatura eu prestei concurso para o Itamaraty, sou servidor do Itamaraty desde 2005, né, e tive a oportunidade de, entre outros lugares, servir a comunidade brasileira na região de Nova York, onde eu pude me especializar em Direito, fazendo 2 mestrados na Universidade de Colômbia, né, um em Direito Esportivo Internacional e um em Gestão Esportiva. Então, essa minha paixão pelo esporte, ela veio somente depois para completar ali minha formação, que eu sentia que faltava alguma coisa. Quando eu retornei para o Brasil, em 2021, eu vim para a Secretaria Nacional de Paradesporto como assessor do então secretário, e a partir de 23, o convite da então ministra Ana Moser, eu assumi como secretário. Quando o ministro Fufuca assumiu, ele me convidou para permanecer no cargo. Então, há um tempo já venho aí dentro da política paradesportiva, que para mim é algo enriquecedor e bastante satisfatório. Com todo o conhecimento que o senhor adquiriu no decorrer do tempo, o senhor imaginava que um dia ia trabalhar com essa área de paradesporto? Nunca imaginei, Felipe. É claro que, sendo servidor público federal, é natural que eu, né, depois da minha incursão pelo direito internacional esportivo, pela administração esportiva, que eu buscasse um espaço dentro do governo para poder trabalhar com o esporte. Na época, tive a felicidade de trabalhar como assessor do secretário nacional de Paradesporto, e como dizem, né, uma vez que a mosquinha do paradesporto nos pica, a gente não consegue mais largar, porque é uma pauta importante, né, para a sociedade brasileira, é uma pauta que nos dá a possibilidade de transformar vidas, e é isso que a gente vem buscando durante esse tempo aqui na Secretaria. Nesse tempo na Secretaria, quais foram ou são as maiores realizações até o momento? Olha, Felipe, a gente, por ser uma secretaria não muito nova, a gente teve a oportunidade de elaborar, planificar uma política pública que eu, junto com a minha equipe, considero ser uma política pública de democratização do esporte para a pessoa com deficiência. A gente tem aí um viés do esporte como atividade física e do esporte como vetor de saúde e de cidadania plena da pessoa com deficiência. Então, desde 23 eu venho comandando essa equipe que instituiu vários programas, dentre eles o programa Paradesporto Brasil em Rede, que é um programa feito com universidades que une o atendimento direto pessoa com deficiência com a produção acadêmica sobre o paradesporto. Temos também o Semear Paradesporto, que é um programa de formação esportiva,
né, e que tem um viés também da prática esportiva como primeiro contato da pessoa com deficiência com o esporte, favorece atividades lúdicas, tudo isso para que o esporte faça parte da vida da pessoa com deficiência. Temos também o programa Maré Inclusiva, né, que é um programa de parasurf. O Brasil tem um imenso litoral, o surf está aí no sangue do brasileiro, e a gente uniu as qualidades terapêuticas do mar, né, com a atividade física para a pessoa com deficiência. E, finalmente, o que eu acredito ser o programa que hoje em dia a gente conseguiu executar com maior amplitude no Brasil, que foi o Teativo. O Teativo é um programa que ele é feito para crianças com transtorno do espectro do autismo, crianças e jovens até 18 anos, né? E ele é um programa que tem mostrado muito resultado em pouco tempo. Hoje, no Brasil, a gente tem cerca de 2.500 famílias sendo atendidas no programa em todas as capitais do Brasil, mais Imperatriz e Caxias no Maranhão. A gente, junto, em parceria com a APAE, vamos implementar o Teativo em todas as capitais do Nordeste ainda nesse segundo semestre. Apresentamos o programa na ONU em junho passado, durante a convenção dos Estados-partes da Conferência Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e desse programa também surgiu uma parceria com a Universidade Federal de Alagoas, um guia inédito no mundo de atividade física motora para crianças com TEA. Então, esse programa Teativo, Felipe, ele tem demonstrado resultados assim, de desenvolvimento global da criança com TEA impressionantes. Então, esse eu acredito que seja assim, o carro-chefe da secretaria, mas a gente atua, claro, evidente, em todas as áreas, né? A pauta é muito ampla e a gente busca atuar com todas as deficiências. Secretário, uma reclamação que geralmente o pessoal autista faz é que os programas são voltados geralmente para crianças e adolescentes, esquecendo do adulto autista. Os senhores pensam em ampliar esse programa para que atenda não só as crianças e jovens, mas também o adulto autista no esporte? Sim, claro. A gente tem, como eu falei para você, o TEA ele é voltado para criança entre 6 e 18, e o jovem entre 6 e 18 anos, mas a gente não descuida dos nossos adultos com autismo. O programa que eu mencionei anteriormente, que é o programa Semear, ele hoje, a partir ainda desse segundo semestre, ele vai ser implementado dentro dos centros especializados em reabilitação do SUS, numa primeira etapa, aqueles que já existem professores de educação física, e a gente vai poder, então, dentro desses centros, aí já sem qualquer limite de idade, todas as pessoas que estão sendo atendidas ali. E muitos desses centros já atendem também pessoas com TEA. Esse projeto das universidades também, que é feito com as universidades, antigamente, né, tinha aquela mentalidade da pessoa primeiro se dedicar ao esporte para depois pensar em estudar algo, né, fazer uma faculdade, mas primeiro se dedicar para o paradesporto. E hoje não, hoje a ideia é diferente, né, a ideia é que você faz ali seu esporte, enfim, nada, corre, mas primeiro tem essa mentalidade de ingressar numa universidade, mudou a mentalidade. Isso, de uma certa forma, o senhor acha que ficou mais acessível e mais tranquilo na implantação desse projeto? Eu acredito que sim. A gente tem hoje no Brasil um grande problema, é que os professores de educação física saem da faculdade sem ter contato ou com um contato muito pequeno, né, com a pessoa com deficiência e com a disciplina da educação física adaptada. Por isso, a gente tem tão pouco trabalhos científicos voltados para o atendimento da pessoa com deficiência no paradesporto. O que a gente visa com esse programa é a criação de uma rede de universidades com a produção farta de trabalhos acadêmicos sobre o esporte, e que esse arcabouço
teórico todo possa ser utilizado por outras entidades ou por outras universidades. A ideia é de formar uma rede, mas a gente também ataca, vamos dizer assim, em outras frentes. A gente está para assinar um acordo de cooperação técnica com a CAPES do Ministério da Educação, que vai permitir que professores de educação física façam uma especialização em educação física adaptada dentro da Universidade Aberta do Brasil. São mais de 900 núcleos, será um curso híbrido, né, presencial e online, qual a gente vai buscar sanar um pouco essa dívida histórica que a gente tem com a educação física para a pessoa com deficiência. E você mencionou aí que hoje as pessoas estão mudando um pouco a cabeça, né, e eu acho que o esporte tem tudo a ver com isso. Uma vez que a pessoa com deficiência busque o esporte, busque fazer o esporte, seja como um vetor de saúde, ou seja, para alcançar, né, o alto rendimento, eu acredito que ele também empodera a pessoa com deficiência para que ela busque uma melhor educação, para que ela busque uma melhor socialização, que ela busque seus direitos Brasil afora. Por isso que a gente acredita que a melhor política é a política de acesso ao esporte, não uma política que seja voltada para formar um atleta que vai participar de uma Paralimpíada, por exemplo. A gente acredita que o alto rendimento é importante, mas é uma escolha pessoal. Então, a gente opta pela ampliação dos espaços esportivos, pela ampliação dos atendimentos esportivos para a pessoa com deficiência. Secretário, o senhor não acredita que a mídia, hoje em dia, pensando no paradesporto de alto rendimento, está se voltando de uma maneira diferente, está dando mais atenção para o paradesporto? Olha, eu acredito que na última década a gente tem visto aí um aumento da cobertura midiática para os esportes para a pessoa com deficiência. Ainda é suficiente? Não, mas eu acredito também que esse é um passo que a sociedade brasileira tem que dar, né? Assim como eu acredito muito que a mídia é um retrato da nossa sociedade. Então, eu acredito que a sociedade está conseguindo ver a pessoa com deficiência primeiro como pessoa, depois como atleta, né? Observando suas potencialidades. E, embora eu acredite que as coisas tenham melhorado, ainda estão muito aquém do potencial midiático do esporte para a pessoa com deficiência. Mas eu acho também que isso faz parte de uma evolução da sociedade e a gente tem observado essa evolução. As nomenclaturas mudaram, né? Hoje fala PCD, pessoa com deficiência. Isso de uma certa forma, o senhor acredita que ajudou as pessoas a visualizarem o deficiente primeiro como pessoa para depois focar na deficiência, algo assim? Que antes falava portador, né? Na década de 90, portador, depois PNE, pessoas com necessidades especiais, e finalmente PCD, pessoa com deficiência. Isso, eu acho que você tocou num assunto muito importante. Quando você adota a nomenclatura pessoa com deficiência, ou você busca colocar a pessoa como centro, né, da política pública, né, a você ver um atleta como pessoa, a você ver uma pessoa com deficiência como pessoa, né, e tá tudo bem, né, certas pessoas têm algumas deficiências, outras não, mas somos todas pessoas, somos todos cidadãos com os mesmos direitos, com os mesmos deveres, né, e eu acho que a sociedade brasileira caminha, assim, para algo muito legal, né, no futuro. É claro que a gente ainda tem, Felipe, um caminho longo para percorrer, mas eu acredito que a sociedade brasileira tem evoluído muito nos últimos anos, e o que me deixa muito feliz. Secretário, na ONU, os senhores já tiveram alguma discussão para unificar o termo, igual aqui no Brasil, por exemplo, PCD, pessoa com deficiência, porque em alguns países falam pessoas com descapacidade, acho que é um termo bem forte. Já foi pensado nisso, em unificar o termo? Olha, Felipe, o assunto foge um pouco da esfera do paradesporto, né? A gente tem a Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, que vamos dizer assim, a secretaria que é dona da pauta. Eu concordo com você que em alguns países,
né? A nomenclatura é horrível, né? Pessoas com discapacidade, como fala no espanhol, para mim é terrível. Eu concordo com você que a gente deveria tentar unificar e normalizar a expressão para que a gente observe a pessoa primeiro, né? E tá tudo bem, né? Ela é uma pessoa, ela é como qualquer outra e está ali com direitos e deveres dentro da sociedade. Mas essa é uma pauta, acredito que, do Ministério dos Direitos Humanos, da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nós temos alguns esportes que vêm crescendo muito com o tempo. Um deles é o vôlei sentado, que inclusive teve até na seleção o professor Fernando Guimarães, que é irmão do Zé, né, inclusive, teve o início com a Mauri lá atrás, e agora o vôlei sentado do Brasil, tanto no masculino como no feminino, vem colhendo bons frutos. Antigamente era mais focado, tinha mais a questão do atletismo, da natação, né, mesmo o futebol de cegos, e agora tem esses esportes novos. Recentemente o Brasil também na Copa América Feminina de basquete em cadeiras de roda, né, conseguiu a vaga para o Mundial. Esses esportes que estão em ascensão, eles estão tendo mais verba para conseguir se multiplicar? Olha, todos esses esportes que você citou aí têm tido, claro, uma grande evolução nos últimos tempos, né? Eles estão todos, como você citou aí, o basquete de cadeira de rodas, o vôlei sentado, né, que tem alcançado resultados internacionais relevantíssimos, né? Eles são modalidades paralímpicas, fazem parte do programa dos Jogos Paralímpicos, né? E então eles recebem dinheiro do governo federal via CPB. Outra questão importante que tem que mencionar é o Bolsa Atleta, né? O Bolsa Atleta, ele é um programa do governo federal, daqui do Ministério do Esporte, que acaba por estimular os atletas a buscarem outras modalidades para que elas consigam se destacar nessa modalidade e assim conseguir o auxílio do governo federal dentro dessas modalidades. Então eu acredito que é natural, né, que esses esportes que o Brasil vem conquistando lugares altos nos pódios, tem sim um maior investimento do governo federal justamente via CPB e via Bolsa Atleta. Além do Centro Paralímpico aqui de São Paulo, que é uma grande referência, né, um dos melhores centros paralímpicos do mundo, existe a ideia de se fazer outros centros paralímpicos também para que fique mais fácil o acesso? Não, essa é uma questão que já vem sendo discutida dentro do governo e a gente vem discutindo também com o Comitê Paralímpico Brasileiro. O Comitê Paralímpico Brasileiro é o nosso grande parceiro aqui da Secretaria. O Comitê Paralímpico é o gestor do CT Paralímpico, né? E existem sim conversas para que a gente possa conseguir, né, se não um equipamento daquela magnitude, porque é um equipamento extraordinário, um dos 3 mais bem equipados do mundo, a gente consiga fazer outros em outras regiões para que aproxime o esporte, né, daqueles que querem praticá-lo. Então, nada mais natural do que você buscar construção de outros centros paralímpicos em outras regiões. Isso é algo que já está sendo discutido. Secretário, existe uma espécie de Olimpíada, né, que como se fosse uma Paralimpíada, mas podemos dizer que ela é meio segregada, que é a Surdo-Olimpíada. Como que a Secretaria Nacional de Paradesporto trabalha com isso, já que ela não é uma Olimpíada que não se envolve com os outros deficientes? Sim, bom, essa é uma questão, né, do movimento surdo-olímpico, né, que, cabe a eles dar uma explicação, né. É claro que a gente, como Secretaria Nacional de Paradesporto, a gente também apoia os eventos, né, e apoia
todas as deficiências. Então, o movimento surdo-olímpico, apesar de estar fora do movimento paralímpico, seja qual for a razão, a gente não pode simplesmente deixá-los de fora das políticas públicas. Existem outros movimentos que estão fora, né, desse Olimpíadas especiais também. Olimpíadas especiais também. Então, a gente busca apoiar todos os movimentos, né, sem fazer qualquer distinção. Agora, se o movimento surdo-olímpico ele se acha que deveria estar num outro guarda-chuva, aí quem pode explicar é o movimento surdo-olímpico. Não cabe a nós aqui na Secretaria fazer qualquer distinção. Com toda a experiência que o senhor adquiriu, o senhor já viu, por exemplo, pessoas indígenas com deficiência estando em treinamentos, agora jovens no paradesporto? Olha, a gente não tem os dados, né? Eu sempre, de pessoas não só indígenas, mas também ribeirinhas, de comunidades quilombolas, né? A gente tem buscado apoio dos estados, né, para que a gente possa ter dados. Por que que dados são importantes? Dado, a política pública, quando ela não é baseada em dados, ela é achismo, né? A gente acha que certa camada da sociedade precisa de um apoio, né? Certa região do Brasil, as pessoas com deficiência precisam de mais apoio do que outra. Então a gente busca dados sobre isso. A gente tem no programa Paradesporto Brasil em Rede, na Universidade de Grande Dourados, Universidade Federal de Grande Dourados, um núcleo que atende, sim, pessoas de comunidades indígenas. Então é algo que o Ministério está atento, a Secretaria está atenta, e a gente tem buscado, sim, essas comunidades que ficam mais à margem da sociedade para poder dar acesso ao paradesporto. Secretário, nos países dos quais o senhor viveu, Austrália, Índia, Estados Unidos, onde o senhor trabalhou, Bolívia também, de uma certa forma, isso te ajudou a ter mais ideias de acessibilidade aqui para o Brasil? Olha, eu acredito que sim. As experiências em países como Austrália e Estados Unidos, claro que me serviu para que eu pudesse observar, né, coisas que não existem no Brasil, não existem na Bolívia, não existem na Índia. Cada país com suas peculiaridades, é claro, cada país trata a pauta da pessoa com deficiência de maneira diversa, mas a gente tem que buscar as melhores práticas para poder aplicar aqui no Brasil. Eu acredito que essa minha experiência internacional, primeiro, me ajudou a observar o que a gente aqui no Brasil precisa, mas também me fez observar que a gente pratica no Brasil coisas que não é em todo lugar que se pratica. Por exemplo? Eu não servi no Japão, né? Nem servi na França, né? Mas a arquitetura, as barreiras arquitetônicas em Paris, por exemplo, são muito maiores do que no Brasil de hoje, né? A gente sabe que o mundo não foi construído, né, para a pessoa com deficiência, não foi construído pensando na acessibilidade para a pessoa com deficiência, e eu vi coisas em Paris, por exemplo, lugares em que era inacessível para qualquer pessoa com deficiência, né, e que aqui no Brasil, felizmente, a gente já tem uma certa acessibilidade. Não estou querendo dizer que no Brasil a acessibilidade arquitetônica seja algo primoroso, não é. A gente tem muito que melhorar, mas eu vi coisas em países de primeiro mundo que aqui a gente já resolveu. Secretário, esse guia que os senhores fizeram do projeto TEA Ativo, né, um guia para que as pessoas com autismo possam praticar esportes. Como que vocês elaboraram esse guia, né? Baseado no que os jovens autistas mais fazem de esporte? Como que foi o critério? Isso. Bom, eu vou te contar a história de como surgiu essa questão do guia. O primeiro núcleo do TEA Ativo no Brasil, ele foi implementado
em Caxias do Maranhão. Tá? A gente, por conta da nossa rede de contatos universitários, a gente descobriu uma professora doutora Cristiane, lá na Universidade Federal de Alagoas, e a convidou para capacitar os professores de Caxias para atender as pessoas com deficiência. A professora Cristiane é uma das maiores sumidades no mundo na educação física para a pessoa com TEA. Então, ela participou dessa capacitação como capacitadora, né, desse grupo de professores, e a partir daí foi construída uma relação direta com a Secretaria e a Universidade Federal de Alagoas para a construção de um guia, né, de atividade física para pessoas com TEA. Então, o guia ele surge em concomitância com o núcleo de atendimento em Caxias do Maranhão, buscando, é claro, observar as modalidades praticadas pelas crianças com deficiência, mas também utilizando do arcabouço teórico que a professora Cristiane adquiriu durante sua vida acadêmica. E esse guia, ele está tanto online como o livro físico? Sim, ele tem, a gente, é claro, né, tem o guia, ele está disponível em formato digital na página do Ministério do Esporte. A gente não conseguiu imprimir muitas cópias dele por conta de questões orçamentárias, mas ele está disponível para quem quiser utilizá-lo. Ele é feito numa linguagem que não é acadêmica, porque a gente tem que, qualquer pessoa pode ler o guia e começar a praticar aquilo que está no guia. Então a gente buscou fazer algo que não tivesse uma linguagem acadêmica complicada, mas algo simples para que todas as pessoas pudessem começar a praticar aquelas atividades ali. É que ele se torna mais acessível também, né? Exatamente. Foi exatamente esse o pensamento. Secretário, o projeto de Parasurf, o Parasurf hoje em dia, ele tem ganhado uma desenvoltura maior no Brasil? Sim, tem. Aqui na Secretaria Nacional de Paradesporto tem já, vamos entrar no 3º ano consecutivo, né, em parceria com a Confederação Brasileira de Surf, que é a confederação também do Parasurf, né? E a gente tem visto nesses 3 anos um aumento significativo do número de praticantes. Então esse programa surgiu porque a gente observou esse aumento, esse maior interesse da pessoa com deficiência pela prática do Parasurf, e a gente, junto com a Confederação Brasileira de Surf, elaboramos esse programa para que a modalidade possa crescer. O Brasil já é destaque mundial na modalidade, né? Todo ano a gente realiza, nos 3 últimos anos a gente vem realizando a seletiva para o Mundial, né, de Parasurf, e a gente tem conquistado, temos inúmeros campeões mundiais nas suas categorias, né, e o Parasurf vem crescendo, o que nos deixa muito feliz. E um dado importante, Felipe, ouvintes da Rádio Paraty, o número de meninas e mulheres praticando Parasurf vem crescendo também, o que nos deixa felizes e certos de que estamos no caminho que vai conseguir dar acesso ao esporte para a pessoa com deficiência, aqueles que mais precisam. Que legal, muito interessante isso, saber que as meninas também estão praticando Parasurf, isso é muito, muito interessante, a democratização do esporte. Secretário, um esporte que ele é muito praticado pelos nossos irmãos, vizinhos aqui, né, na Argentina. Aqui no Brasil ele ainda já tem, mas não é um esporte ainda que ganhou tanta repercussão, é o tênis para cegos. Os senhores têm tido algum tipo de contato para expandir mais esse esporte? É que o tênis para cegos ou aquele, eu me esqueci agora o nome da modalidade, é o tênis mesmo que você está falando, tênis de quadra. Tá. Tênis quadra. Tá, a gente não foi procurado ainda pela confederação, né? Não sei se a CBDV ou se estaria dentro do guarda-chuva da CBDV ou da Confederação Brasileira de Tênis, mas é uma modalidade que a gente ainda não teve oportunidade de fomentar. Mas é algo, Felipe, que eu vou buscar saber qual a confederação
sobre a qual o esporte está inserido, para que eu possa, e aí eu conto com sua ajuda para a gente poder fazer algo importante para esse esporte também. Ah, com certeza. Qual a modalidade mais diferente, assim, que o senhor já teve contato, já implementou? Olha, todas essas modalidades que a gente vem buscando apoiar, eu acredito que o paraskate é aquela na qual a gente tem observado um maior crescimento, né? Também esse é o terceiro ano consecutivo que a gente vai apoiar a Confederação Brasileira de Skate em uma etapa do Campeonato Brasileiro de Paraskate, né? E aí a gente tem parceiros importantes como a Associação de Paraskate, né, que é comandada pelo Vini Sardi, um skatista premiadíssimo no mundo inteiro, um paraskatista premiadíssimo, né? E a gente tem observado que também, como no surf, existe um crescimento significativo de praticantes das modalidades. A gente, ano passado, por exemplo, e aí que eu acho muito importante isso, Felipe. Os paraskatistas, eles participaram do mesmo campeonato, utilizando a mesma estrutura, as mesmas pistas dos skatistas mundialmente consagrados, como a Fadinha, como os outros skatistas brasileiros e todos os outros medalhistas nos últimos Jogos Olímpicos, né? Foi a gente, junto com a CBSK, conseguimos fazer com que os skatistas, os paraskatistas participassem dessa estrutura. Então, aí é o que eu falo, é o respeito, né? O respeito pela pessoa com deficiência, o respeito pelo atleta com deficiência, e a gente tem, graças a Deus, com os nossos parceiros, conseguido fazer com que o atleta com deficiência seja, né, tratado primeiro como pessoa, e que deveria estar ali ocupando todos os espaços que as pessoas sem deficiências estão ocupando hoje em dia. E sem contar o orgulho que a pessoa fica, né? Saber que passou na mesma pista que a Fadinha. Pois né? Exato. Esse é um benefício que a gente às vezes não contabiliza, mas que para o atleta é algo, assim, ele está ali junto com a Fadinha, né? Acabou a bateria da Fadinha, tem a bateria dele. Então é algo que realmente algo que a gente não contabiliza muito, mas é importantíssimo. A moral vai lá em cima, né? Vai. Recentemente nós tivemos o Grand Prix de Judô também, né? Paralímpico, o Brasil conseguiu muitas medalhas também. Sim, o judô, a gente, CBDV, tem feito um trabalho muito significativo com o judô, né? Já nos Jogos Paralímpicos tivemos nosso melhor resultado no judô. Chegamos no Campeonato Mundial também, tivemos um resultado significativo. Vou te dar um exemplo de como a gente tem ajudado o judô. O Instituto Benjamin Constant é um instituto, né, que promove educação formal e esportiva para pessoas com deficiência visual, né, há mais de 170 anos, e a gente buscou o IBC, né, que é o berço, né, do judô paralímpico brasileiro, com campeões como agora me fugiu, o William, né, e a gente implementou um núcleo do CMA ali para poder ajudar a estimular mais o judô paralímpico, mas também o goalball, né, o atletismo e a natação. Então, eu gosto de pensar que a gente também está contribuindo para que surjam novos campeões paralímpicos e mundiais. Aliás, o Benjamin Constant foi o berço de tudo, né? Foi a primeira escola para cegos do Brasil, né? Exato. Isso, são mais de 170 anos, né? Então, a gente achou que nada mais justo do que reconhecer todo esse trabalho e fomentar o esporte dentro da escola e no contraturno, né? Para pessoas com deficiências visuais. Secretário, em breve, nas próximas semanas, nós teremos o Encontro Mundial da Deficiência Visual aqui no Brasil. A Secretaria Nacional de Paradesporto está envolvida de alguma forma? Não, a gente não está envolvido porque, de novo, às vezes a fronteira de atuação entre a Secretaria Nacional de Paradesporto e a Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, elas ficam um pouco
assim, a gente não consegue muito dizer onde um acaba a competência de um e de outro, mas a gente está atento, sim, à realização do encontro mundial. É muito provável que eu ou alguma outra pessoa da secretaria vá, né, para que a gente possa discutir questões relacionadas também ao esporte, porque toda vez que a gente marca presença ou que a gente incita a discussão do esporte, seja em qualquer foro, eu acho que é importante e beneficia as pessoas com deficiência. Um esporte que o pessoal fala muito bem dele, mas que ele é um esporte, o pessoal costuma dizer que ele é um esporte bastante caro, é o hipismo. Existe algum tipo de programa específico para fomentar mais esse esporte? Olha, específico do hipismo dentro da secretaria, não, mas a gente não deixa, como eu te disse, via CPB. O CPB ele recebe dinheiro federal para poder apoiar as modalidades, né, paralímpicas, e o hipismo está dentre as modalidades paralímpicas. Então, mesmo que indiretamente mesmo que a gente não tenha, né, um programa específico, a gente também apoia o hipismo. Existem encontros aqui na América do Sul, por exemplo, entre os outros secretários de paradesporto dos outros países? Olha, não existe especificamente entre secretários de paradesporto. Existem entre ministros de esporte, né? E a pauta do paradesporto ela é sempre levada para esses encontros. O nosso ministro, algum representante do ministro, sempre leva as questões relacionadas ao paradesporto. O que eu tenho encontrado no mundo afora poucas secretarias que cuidam especificamente do paradesporto, né? Geralmente o paradesporto está dentro do guarda-chuva de uma outra secretaria ou do Ministério como um todo, mas uma Secretaria Nacional de Paradesporto não são muitas. É uma pena, né? Porque é um assunto bastante amplo, né? Isso, é uma pena, com certeza. E agora, o Brasil já iniciou pensando no alto rendimento, uma programação pensando nas Paralimpíadas de Los Angeles? Olha, eu costumo dizer que o Comitê Paralímpico Brasileiro ele faz um trabalho de excelência, né? Semana passada eu pude participar de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, na Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados, na qual o pessoal a diretoria do CPB apresentou, né, os preparativos não só para Los Angeles, mas para Brisbane em 32. Então, né, o CPB vem sim preparando os nossos atletas para que a gente possa ir em 28, quem sabe, chegar um pouquinho mais acima no pódio, e em Brisbane também. Então essa preparação ela é feita assim pelo CPB, e eu posso te garantir que eles já estão de olho não só em Los Angeles, mas também em Brisbane em 2032. O ano que vem nós vamos fazer 10 anos da Paralimpíada do Rio de Janeiro, né, que teve aqui no Rio. Claro que o senhor entrou depois, mas assim, pelo que o senhor observa, qual foi a grande evolução daquela época para cá? Olha, assim, eu acredito que em termos de estrutura, é claro que existe o legado inequívoco do CT Paralímpico, né? Um equipamento que foi construído em parceria do governo de São Paulo com o governo federal, né? O terreno foi doado, quer dizer, existe concessão de uso, né, pelo governo do estado de São Paulo, construção do governo federal, e aquela estrutura magnífica. Eu acredito também que existem outros legados, né? Para mim existe um legado social muito grande das Paralimpíadas no Rio, né? Geralmente a gente vê uma preocupação maior das autoridades durante a organização dos Jogos e depois da organização dos Jogos como legado social, uma preocupação maior com a questão da pessoa com deficiência. E eu acredito que o maior legado tenha sido a criação de uma Secretaria Nacional voltada para o paradesporto somente. Então, não existe só o legado físico do CT, mas também existe um legado social que está aí já dando alguns frutos. O senhor acredita que, comparando entre a Paralimpíada e a Olimpíada, o legado da Paralimpíada foi maior por ter ficado aquele CT enorme, com todas as modalidades,
cidades, em relação à Vila Olímpica, por exemplo, que hoje em dia, né, já não tem mais muito acesso? Pois eu acredito que sim. O CT Paralímpico, ele é um equipamento, como eu disse, entre os 3 melhores do mundo, né? E é como o CPB sempre quer deixar o CT, quer que as pessoas conheçam o CT como a casa da inclusão, né? Então, eu acredito que é um equipamento que é muito bem mantido pelo CPB e que hoje é voltado para a pessoa com deficiência, né? Não existe hoje, o COB não tem um centro de treinamento, né? E o CPB tem. Então, isso para mim é muito importante. Eu acredito que o legado que ficou, o legado físico e social que ficou com a realização das Paralimpíadas do Rio foi muito maior do que o legado das Olimpíadas. É uma pena, né, que o COB não conseguiu manter um local específico. É uma pena, sim, mas eu também acho que estava na hora do Brasil, o movimento paralímpico ter um pouco mais de atenção. Sim, sem dúvida, até porque o movimento paralímpico sempre traz mais medalhas, né, em relação muito mais medalhas. O movimento paralímpico do Brasil sempre muito mais na frente. Isso, é incrível. Secretaria Ginástica, como é que está a questão da ginástica paralímpica? Bom, ginástica paralímpica é como você me falou, como eu te falei, a mesma questão do tênis, né? É claro que a gente tem o movimento da Special Olympics, né, que eu já pude presenciar algumas provas, né, tanto no campeonato, tanto nas Olimpíadas Mundiais, quanto em 23 na Alemanha, quanto nos Jogos Sul-Americanos, a participação muito efetiva do Brasil na ginástica olímpica. Tá? Então, mas não é algo que a gente, assim, não existe hoje no Brasil uma confederação que cuide, pelo menos, que eu saiba, que cuide da ginástica paralímpica e que temos procurado. Secretário Fábio Augusto, em nome da Rádio Paraty FM, das nossas emissoras parceiras, também do canal do YouTube da Rádio Teletema, gostaria de agradecer imensamente a atenção do senhor aqui com o nosso programa. Gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais e deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, por gentileza. Bom, Felipe, eu que agradeço o espaço, é sempre muito bom a gente divulgar as políticas públicas do governo federal voltado para o esporte para pessoas com deficiência. Eu estou à disposição do programa Espaço da Inclusão, da Rede Paraty, de outras emissoras, para que a gente possa fazer esse bate-papo em outras vezes. A mensagem que eu quero deixar é que o governo federal, o Ministério do Esporte, o ministro André Fufuca, é uma pessoa que desde que assumiu a pasta ministerial, tem dado uma atenção inequívoca para a pauta da pessoa com deficiência, e a gente espera aí até o final desse mandato atingir mais de 25 mil pessoas com deficiência, com investimento direto da secretaria, claro que indireto por meio do CPB, das confederações, né, é muito maior, mas é importante que a política pública para a pessoa com deficiência, o esporte para a pessoa com deficiência, tenha uma secretaria que esteja inteiramente voltada, pensando nisso 24 horas por dia. Ok, conversamos com o secretário nacional do Paradesporto do Brasil, senhor Fábio Augusto Lima de Araújo, aqui na Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão.